Servos de Deus, a paz do Senhor Jesus, nesta noite estamos iniciando mais uma escola bíblica. Com certeza estamos contando com você, nosso querido irmão, para juntamente nós aprendermos a palavra e também, se porventura tiver algumas pessoas amigas, nós estamos convidando que fique conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu também quero agradecer desde já a confiança dos irmãos que me chamaram para essa missão desta noite, de trazer essa lição para nossos amados irmãos e amigos que estão nos olhando, estão nos assistindo. E queremos dizer que é um prazer para nós, porque a palavra de Deus, né, é algo que a gente tem prazer em transmitir, porque para isso nós fomos chamados, né, para transmitir, ensinar, trazer esclarecimento e até ser esclarecido também de coisas que ainda não sabemos, porque ainda não sabemos de tudo, né? Ainda estamos aprendendo também, somos alunos e estamos aqui para aprender cada vez mais, né? Então, e agora diante, vamos dar início a essa sessão. Você dá início, lê? Vamos orar? Vamos orar? Sim. Vamos orar? Vamos orar. Eterno Deus, Pai Santo, nesta noite, Supremo Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. nesta noite, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção sobre esta aula e aqueles que amam, Senhor, de estarmos juntamente, meu Pai, assistindo e compartilhando conosco. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, trabalhe em nosso coração, nos dando discernimento da tua palavra e assim seja alcançado cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos em nome de Jesus. Pode ler? Glória a Deus. Vamos lá. A lição 6, né, que nós iremos estudar nesta noite, trata sobre a condição dos gentios sem Deus. Né? É necessário somente trazer aqui um esclarecimento para algumas pessoas, talvez pouquíssimas pessoas que ainda não saibam, o que é gentios, né? Gentios são todos os povos separados dos hebreus, ou seja, existe o povo hebreu, né, o povo judeu ou o povo de Israel, e existem os gentios que são as outras nações, né, os outros povos. É isso. Então, quando se trata de gentios, a gente sempre tem que levar nessa pauta, nessa consideração, que foram povos que não tiveram o esclarecimento que o povo de Israel teve, já que o Senhor se revelou primeiramente ao servo dele, Abraão, né, tirando da meio da sua terra, da sua parentela, fazendo dele ali uma grande nação. E muitas pessoas, inclusive pessoas que, aqueles ditos ateus, né, que não creem, ou pessoas críticas mesmo, muitas vezes indagam por que Deus se revelou a Abraão e não a outro. Bom, isso aí não é problema nosso, né? Não adianta criar, como dizia uma irmã que eu conheci, não adianta procurar chifre em cabeça de cavalo. Se Deus quis escolheu Abraão, é a vontade dele. Assim como ele escolheu muitos servos dele para representá-lo diante da história, né? Que nós, tanto da nossa história como da historicidade bíblica. Então nós temos assim essa certeza que Deus se revelou a Abraão, e os outros povos, os gentios, que nós dos quais nós fazemos parte, recebemos o esclarecimento através de quê? Através do nascimento de Jesus em meio ao povo de Israel, né? E através disso, quando ele determina que a sua palavra seja pregada a toda criatura, então essa palavra que foi primeiramente destinada ao povo hebreu, à geração, a semente de Abraão, passou também a ser divulgada entre nós que somos os povos gentios, tá certo? Então, gentio desde já, para quem está nos assistindo, é justamente isso, pessoas de outras nações que não são do povo hebreu, do povo de Israel. E nós vamos tratar aqui justamente da condição dos gentios sem Deus, né? Pessoas sem Deus. Imagina uma coisa, uma pessoa sem Deus, ela está sujeita a se envolver em diversas situações que são problemáticas, vamos dizer assim, né? Não que uma pessoa que não seja cristã, ela não possa ser uma pessoa boa, ela pode ser uma pessoa boa. Eu conheço muitas pessoas que não são crentes, são pessoas boas, não fazem mal a ninguém, têm seu trabalho, sua vida, sua família, né? Mas quando se trata de salvação, é necessário que se entenda que ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Então, a minha bondade, minha forma de tratar as pessoas, como eu me conduzo na sociedade,
o que eu faço, o que eu falo, minhas atitudes, por melhores que sejam, elas não me dão credencial para entrar na presença de Deus ou ser salvo, né? A salvação é tão somente através de Jesus. Então ele se revelou primeiro a quem? Ao povo judeu, ao povo hebreu, não é isso? Tanto que a palavra do Senhor diz o quê? Que ele veio para os seus e os seus não o receberam, por uma questão de que o povo vivia numa época aprisionado, não muito diferente do dia de hoje. Na época no tempo antigo eles eram escravizados pelas nações mais fortes do que eles. No caso do período de Jesus nasceu foi o povo romano que escravizava o povo hebreu. E eles pensavam, eles queriam que o Messias, o pensamento deles era o quê? O Messias destruidor, aquele que viria arrasar com os romanos, que iria combater contra os oponentes do povo, né? Do povo hebreu, do povo judeu. E eles odiavam, eles nutriam um ódio tremendo pelos romanos, ou por qualquer outra nação, vamos dizer assim, que não fosse do seu meio. E nesse caso aqui, Jesus, quando veio, se revelou ao seu povo, ele veio com uma mensagem completamente contrária ao que eles intencionavam, né? Eles queriam o quê? Um homem cheio de ódio, cheio de raiva, com a espada na mão, matando quem passasse na frente dele. E, na verdade, Jesus veio o quê? Falar o quê? De amor, né? Ele pegou ele de surpresa aquilo ali. Ele não esperava que Messias é esse? Ele falar de amor ao próximo, amar vossos inimigos. Se teu inimigo mandar você carregar alguma mercadoria dele por uma milha, carregue por duas, né? Quer dizer, havia uma determinação que o cidadão romano poderia pegar um cidadão judeu, hebreu. Você vai carregar isso aqui para mim por uma milha. Ele tinha a obrigação de carregar. E Jesus disse não. Ele queria que ele mudasse aquilo ali. Não, você agora carrega por duas, né? Quer dizer, o homem, em vez na mentalidade dele, em vez de simplificar, piorou mais a situação dele, né? Na mentalidade dele. Na verdade, Jesus estava querendo mostrar para eles que o reino dele não era deste mundo. Gente, eu não estou lutando por reino aqui da terra, né? Meu reino não é daqui, meu reino é lá, né, da glória, é o reino da glória. Só que eles não aceitaram esse tipo de mensagem, né? Então, quando o Senhor levantou seus apóstolos e mandou que eles fossem todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, como lá em Israel houve uma rejeição, né, por dizer assim, por muitos, né, principalmente os líderes religiosos, né, que lançaram o povo contra os apóstolos, os seguidores de Jesus, eles foram para onde? Para os gentios, né? Já visto que Paulo é o maior exemplo de pregador aos gentios, né? Um homem que Deus levantou, que o próprio Jesus revelou a ele para que ele fosse o quê? Conhecido mundialmente, né, biblicamente, como apóstolo aos gentios. Então, aqui eu quero só fazer esse apêndice aqui, dizendo para os irmãos que estão nos vendo justamente isso, que os gentios são justamente essas pessoas que estão separadas do círculo do povo hebreu, do povo de Israel, tá certo? São o povo das outras nações. Onde você vê qualquer outra nação que não seja Israel, chama-se os gentios, as outras nações. Amém? Glória a Deus. Quer colocar algum? Sim, só esclarecendo para os irmãos que estão na live, nos assistindo, se porventura você desejar fazer uma pergunta sobre o assunto que está em pauta, vocês façam as suas perguntas, o senhor escreve, passa para a gente aqui. Se a gente tiver condição de responder, a gente responde, senão a gente fica devendo e depois a gente responde, né? Pode participar conosco, né? Fique à vontade. Só pedimos que não faça uma pergunta muito comprida, né? Muito extensa. Faça uma pergunta suficiente para que possamos entender e assim responder, para que ajude nas suas convicções de acordo com a palavra de Deus, né? Esse é o nosso estamos abrindo esse parênteses e pedimos, se você quiser participar, fique à vontade. O Diácono Marronato vai continuar lendo aí e depois a gente vai ajudar ele aqui, né? E sendo ajudado por ele para a gente. Estamos aqui para isso. Glória a Deus. Muito bem, eu quero ler aqui o texto da lição, que diz assim, lá em Efésios capítulo 2, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis, ou vocês eram, né, na nossa linguagem, vocês eram gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. É um versículo assim um pouco, vamos dizer assim, difícil de entender por alguns detalhes, justamente acerca de circuncisão e incircuncisão, né?
palavrinha assim, pouco usada, a gente escuta vez ou outra falar e pessoas às vezes não têm o entendimento do que se trata isso. Na verdade, isso era a circuncisão, foi um pacto de Deus com Abraão, não é isso? A circuncisão era feita na criança de 8 dias de nascido. Pegava-se a criança, eu acho até um pouco cruel demais, né? Uma criança de 8 dias de nascido, mas Deus tem sua maneira de trabalhar, né? Então, na minha mentalidade, eu vejo um pouco assim, porque nós hoje, né, temos todo aquele sentimentalismo, né? E amamos as crianças que são, né, indefesas, né, vamos dizer assim. Mas era cortada ali a carne do prepúcio da criança, que é o órgão genital da criança, né, aquela pelezinha que recobre ali a chamada glande, né? Era cortada aquilo ali, entendeu? E aquela pelezinha. E ali era um pacto de Deus com o homem, né? Instituído através de quem? Através de Abraão. Era tipo assim, querendo dizer que Deus agora estava habitando ali na carne do homem através daquele pacto ali. Era simplesmente algo simbólico, né? Era uma simbologia. E Deus trabalhou muito assim em cima da circuncisão, tanto que em algumas situações em que o povo não era circuncidado, até os homens adultos, era necessário que ele se circuncidasse, né? E era uma coisa assim, tanto perigosa até, porque tanto que eles usavam, o objeto que era usado para cortar, era tradicionalmente facas feitas de pedra, né? Aquelas pedras cortantes, né? Que era feito, justamente como uma vez eu vi um estudo sobre isso, o irmão falando, que uma faca de metal poderia acontecer. Veja só a sabedoria, eu achei isso uma sabedoria profunda, sabe? Uma coisa realmente que muitas vezes não para para pensar, que uma faca ou qualquer objeto de metal cortante poderia causar o que? Um tétano, entendeu? E uma pedra não, a pedra ela simplesmente cortaria, aquilo ali sararia, né? Iria sarar gradativamente, sem muitos problemas assim. Então Deus foi muito sábio também nessa vamos dizer assim, nessa empreitada, né, em fazer com que os homens tivessem essa ideia de usar a faca de pedra para essa ação ser simbólica, né, do corte do prepúcio da criança e também dos adultos também. Eu vejo um fato interessante na Bíblia no que diz respeito à circuncisão. Veja bem, quando pessoas usam as coisas de Deus para fazer o mal, né? Porque teve um fato na história da Bíblia Sagrada, o Genildo, né, conhece bem, o Monsenhor está aqui com a gente, conhece bem também, que uma menina por nome de Diná, na Bíblia, filha de Jacó, né, ela foi deflorada disso. Um rapaz lá pegou ela, um rapaz por nome de Siquém, e tirou a virgindade dela, né? Ficou ela, encontrou com ela, gostou dela, ela gostou dele, aquela coisa, ficaram e ele concluiu o ato com ela. O que é que acontece? Ele era de outra nação, ele não era do povo de Abraão, no caso agora do povo de Israel, que era Jacó, né? Ele era de outra nação. Os irmãos dela, revoltados com aquela atitude, ele foi todo, vamos dizer assim, ele foi uma pessoa até muito boa, né? Foi lá, falou com o pai, olha, eu vou casar com sua filha, eu vou dar ela, sabe, do seu melhor marido do mundo, e realmente talvez, né, ele tivesse com a melhor das intenções, né? Mas os irmãos dela chegaram para ele e disseram: você terá todo o nosso apoio, vamos dizer assim, usar minha linguagem aqui, você terá todo o nosso apoio para casar com a nossa irmã, mas todos os da sua cidade, da sua família, todos os homens vão ter que se circuncidar, né? Fazer a circuncisão, entendeu? Aquilo na verdade era uma armadilha terrível para aqueles homens ali. Por quê? Porque a circuncisão, no caso, naqueles homens ali, causou uma dor tremenda neles. E ela causa, para quem, né, um estudo assim, vamos dizer assim, da medicina, um estudo médico acerca disso, fala que causa 3 dias seguidos de febre, entendeu? Imagina só, você fica completamente indefeso. E foi justamente o que aconteceu. Os homens com 3 dias de febre, doloridos, sentindo aquela dor, porque todos para, né, obedecer lá, para poder entrar para aquela família, fizeram essa automutilação, vamos dizer assim, a circuncisão. Resultado, os meninos entraram lá, os 2 irmãos de Diná, Simeão e Levi, mataram todo mundo, entendeu? Usaram aquela estratégia da circuncisão, que era um pacto entre Deus e Abraão,
e usaram para fazer o mal, né? Mataram todo mundo e agora Jacó ficou, eu vou ficar, o povo vai ficar com raiva da gente. Não, mas ele tratou nosso irmão como uma prostituta, então eles foram lá, tipo, um revide pela atitude do rapaz. Mas na verdade isso causou depois um grande problema, porque, né, aqueles meninos depois não tiveram herança no meio do povo de Israel, né? Simeão, Jacó, quando foi abençoar o povo lá na frente por causa da atitude dele, Simeão, a herança deles foi junto com a de Judá, né? E Levi ficou sem herança, ficou porque uma tribo sustentada pelas outras, né? Uma coisa bem, no futuro eles foram, né, pagaram pelo erro deles. Mas voltando aqui ao assunto, a circuncisão em si, como já foi dito, é justamente isso, é o cortezinho, né, da carne, do prepúcio da criança, é isso? E ali faz-se um pacto entre o homem e Deus, né? Isso na antiga aliança. É isso. Eu vejo hoje, que eu não quero falar de outras igrejas, outras denominações, mas eu vejo hoje pessoas que querem seguir os rituais judaicos, né? No que diz respeito à alimentação, não come determinado tipo de carne, tudo tem que ser que nem diz lá no livro de Levítico, aquela coisa, querem guardar dias da semana, porque um dia é mais importante do que o outro, aquela coisa toda. Bom, se querem tudo isso, seguir os rituais judaicos, seguir a lei do jeito que está lá, eles teriam que se circuncidar também. No meu modo de ver, não sei se a gente vai concordar, mas no meu modo de ver, teriam que se circuncidar também, muito embora talvez eles encontrem algum respaldo na Bíblia que diga que não é necessário, mas a Bíblia determina que para seguir todos os parâmetros, a circuncisão estava inserida lá no meio. Então, algumas pessoas que querem tanto seguir a lei ainda do Antigo Testamento, então entendam por essa ótica, que teria que participar também do ritual da circuncisão. A verdade prática diz assim: outrora Deus, por meio de Cristo, outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendentes de Abraão e herdeiros das promessas. Ou seja, a promessa que antigamente era somente para o povo hebreu, passou também para quem? Para nós, os gentios. Através de quem? Através de Cristo Jesus. Eu amo muito assim as cartas do apóstolo Paulo, porque ele traz muitos esclarecimentos acerca disso aí. Quando ele fala que Jesus Cristo hoje é o único mediador entre Deus e o homem, isso é um fato que todo mundo, inclusive os próprios judeus, muitos que não creem em Jesus, deveriam levar isso em conta. Por quê? Porque Jesus, ele aboliu aquilo ali, né? No passado, os rituais, as cerimônias, toda aquela coisa, né? Antigamente você não tinha, nenhum de nós aqui tínhamos condições de orar, dobrar nossos joelhos e falar com Deus assim como nós fazemos hoje. Tudo tem que ser através de quem? Do sacerdote, né? Você levava ali sua oferta, seu animal para sacrificar. Eu pequei, vou levar meu animal para sacrificar. O sacerdote vai lá oferecer e vai, né? Eu serei o que seria, naquele momento ali, meus pecados estariam cobertos. Mas Jesus, ele aboliu tudo isso. Ele nos deu assim um livre acesso ao trono de Deus, sem precisar de a gente ir para nenhum outro intermediário. Hoje ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não é isso? Não existe mais nenhum outro mediador. Por mais que alguém queira criar uma imagem assim, como é que eu diria, um personagem que seja mediador, não existe, né? O único mediador chama-se Jesus Cristo. O que seria um mediador? O mediador é aquela pessoa, vamos dizer assim, que você é americano e Sueldo seria o que? Vamos dizer que ele seria alemão, né? E eu, como mediador, digamos que vocês estão um problema entre vocês, e eu vou mediar o problema para que ele seja resolvido. Para que esse problema seja resolvido, no caso eu como mediador, eu tenho que conhecer as duas línguas. Eu tenho que conhecer a língua do americano e a língua do alemão, entendeu? Para poder fazer a mediação. E foi isso que Jesus fez quando assumiu a forma humana. Ele se envolveu com a linguagem humana, se envolveu com o sofrimento humano, então ele conhece o nosso sofrimento, né? É isso que dá a ele toda a condição de chegar ali como mediador, né, entre Deus e o homem. Agora ele se põe agora como Jesus Cristo, aquele que sofreu, viveu e sofreu como homem, tá certo? E através do seu sofrimento ele pode chegar e se levantar do trono e dizer: pai, Genildo está passando por essa situação, o Senhor me deu ele, foi o Senhor que me deu, então abençoa a vida dele. Isso é uma forma de mediar, para que a vida do irmão seja abençoada através da mediação de Jesus Cristo.
não é isso? Antigamente aí não tinha esse acesso, né? E é interessante que ele também nos fez o quê? Nos fez sacerdotes. Antigamente o sacerdócio era só quem fosse de quê? Da tribo de Levi, né? Levítico, no sacerdote levítico. Hoje nós também somos sacerdotes. É engraçado que uma vez até uma irmã me perguntou, mas Jesus não era da tribo de Levi, por que ela é o sumo sacerdote, né? Porque hoje a Bíblia diz que é o sumo sacerdote? A irmã, depois parei para pensar, sabe por quê, irmã? Porque no dia que ele estava sendo julgado pelo Sinédrio, né? Essa palavra me veio na mente, eu achei fabulosa. No dia que ele foi julgado, estava sendo julgado pelo Sinédrio, que Caifás perguntou a ele, você é Cristo? Ele fez, sou sim, você verá o Filho de Deus à deixa do Pai, né? Falou mais ou menos isso. E quando Caifás viu isso, ele se irritou tanto que ele rasgou as vestes dele. Ele rasgou, né? E a Bíblia diz que o sacerdote não podia rasgar suas vestes. Era uma lei que proibia que o sacerdote fizesse isso. E ele rasgou. Quando ele rasgou ali, ele simplesmente disse, ei, acabou. Acabou seu sacerdócio. Agora o sacerdócio pertence a Jesus Cristo, né? Então ele, como sumo sacerdote, ele nos dá assim a condição de sermos sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote e nós somos sacerdotes. Nós aqui como sacerdotes oramos por alguém, né? E a pessoa é curada. É engraçado que isso nos dá uma condição assim de orar aqui no Alto do Rodrigues. Preste atenção com uma coisa interessante. A gente ora aqui para alguém no Alto do Rodrigues e uma pessoa lá no Japão está sendo abençoada. Imagina uma coisa, o irmão teu que mora lá no Japão, você ora por ele aqui, lá no Japão, interessante, né? O poder que essa oração tem, né? Da nossa intercessão. Então, o sacerdote que nós temos hoje, o sacerdócio, né? Dado pelo Senhor Jesus, e isso nos condiciona a irmos até Ele, né? Sem precisar de rituais, sem precisar da circuncisão, vamos dizer assim, na carne, tá certo? Nós somos agora pessoas circuncidadas no Espírito, que foi isso que Ele nos deu, né? A forma uma das formas que Ele nos deu de falarmos com o Senhor Jesus, com o nosso Deus, foi através do seu Santo Espírito, que mesmo que a gente não sabe o que falar, a Bíblia diz que Ele intercede por nós, né? Com gemidos inexprimíveis, entendeu? Então tudo isso é algo que, se a gente for colocar tudo aqui no meio aqui do nosso debate aqui, vai ter muitas e muitas coisas que a gente vai, né, até fugir um pouco da lição, mas na verdade o que nós podemos assim tirar assim, de bom proveito dessa lição é que antigamente, pela lei ou até mesmo pela revelação que o Senhor fez ao povo hebreu, nós não tínhamos a mínima condição de chegarmos onde estamos hoje. Tá? Se não fosse Jesus Cristo com o seu sacrifício, simplesmente estaríamos aqui à mercê da nossa própria sorte. Tá certo? Vamos lá, continuar. Muito bem. Diante do que nós estamos ouvindo sobre o ensinamento desta revista, desta lição, as condições dos gentios sem Deus, né? Queremos relatar, se porventura tem alguém que não venha confundir a palavra gentios com gentil. Gentil com L vem de gentileza, né? Gentios com O é outra. Vem de gente. Né? Vem de gente, né? Vem dentro, digamos assim, da teologia mais clara da palavra, são povos pagãos que estão fora da promessa de Deus. Queremos deixar isso bem claro, sem nenhum julgamento, não é, Diácono Ronaldo? Então, nós vemos à luz da Bíblia que existe na Terra 3 tipos de povos. Observe bem, à luz da Bíblia. E nós vamos encontrar isso na Bíblia, tá certo? Como o Diácono Ronaldo citou, no capítulo 17 de Gênesis, quando Deus faz um pacto com Abraão, uma aliança, né? Nós estamos falando aí da circuncisão, né? E onde Deus ali faz um pacto com Abraão, chamado, né? E pacto abraâmico, onde Deus escolhe Abraão, né? E Abraão torna-se pai dos hebreus ou dos israelitas, como você queira compreender, ou dos judeus. Você é quem escolhe o que quer dizer. E daí, irmão Ronaldo, esse pacto traz toda a diferença.
Porque na antiguidade as pessoas também criam em Deus, né? Só que eles criam de uma forma mais fora do contexto de Deus, digamos assim, né? Eles viviam mais na orgia, na sexualidade, eram politeístas, criam em diversos deuses. Então, a circuncisão foi justamente como uma forma de santificação, de moralizar o homem diante de Deus. Está compreendendo, irmão seu? Para moralizar, Deus quis fazer diferente, escolheu um povo, um homem, para que uma nação fosse diferenciada de todas as demais. Então, esses 3 tipos de povos, hoje, a luz da Bíblia, os judeus, os gentios, que são as demais nações que não pertencem à nação judia, e a igreja. Quando o homem aceita Jesus como Salvador, ele passa agora, ele não é mais gentil e ele não é mais judeu, ele é a igreja, né? Por isso que Paulo, escrevendo, ele diz: erem gentil na carne. Evidentemente que, falando de uma forma de nação, como nação, nós somos gentios. Porém, depois que aceitamos Jesus, agora pela fé, olhando no lado espiritual da Bíblia, nós agora somos igreja. E interessante que dentro da igreja não tem judeu e nem tem gentil, não tem bárbaro, não tem grego. Aqui é igreja. Igreja, falando de povo, igreja. A igreja de Jesus é unificada pelo mesmo Deus, pelo mesmo Filho, pelo mesmo Espírito Santo. Então, isso a gente quer esclarecer às pessoas. O motivo da circuncisão, né? A circuncisão era uma coisa que Deus detalhou exclusivamente para o judeu, para fazer a diferença entre as demais nações, que as suas crenças, né, que eram, repito, crenças politeístas, e que elas tinham orgias, imoralidades, e Deus quis trazer o povo, né, que o Deus verdadeiro era diferente dos demais deuses. Então, dá para nós ter uma noção, e que Paulo deixa bem claro que agora, irmão Ronaldo, na nova aliança com Cristo, a nossa circuncisão, ela tem que estar no coração. Não é feita mais pela mão humana. Agora tem que estar no coração. A circuncisão é feita no coração. Como a circuncisão feita pela mão do homem era um símbolo de santificação, agora o coração tem que estar santificado em Cristo, procurar a viver uma vida voltada mais para o que é espiritual e não para o que é carnal, fazendo uma diferença, Diácono Ronaldo, para as pessoas que estão nos ouvindo. Se porventura tem alguns irmãos que ainda não compreendem isso, o que é carne e o que é espírito? Bom, mas eu não estou na carne. Quando a Bíblia fala de carne, não andar segundo a carne, Paulo está se referindo segundo o pecado. Precisamos compreender isso. Não é porque você dorme, mas eu estou na casa. Então eu almoço, eu janto, eu sou uma pessoa casada. Não é isso. Paulo está se referindo, quando Paulo refere andar segundo a carne, Paulo está se referindo andar segundo o curso do pecado. Tá certo? E andar no Espírito, quando eu falo andar no Espírito, mesmo eu estou andando aqui, andar em Espírito é viver em santidade, é procurando a viver continuamente a vontade de Deus. Isso é andar em Espírito. Então, eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer para aqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo, né, que a circuncisão foi exclusivamente para o povo hebreu, né? Abraão foi o primeiro, né, que foi o pacto justamente com ele, e o motivo da circuncisão. E agora, essa circuncisão, ela não é feita mais por mão, nem cortada com pedra, ou outra coisa semelhante. Agora tem que ser no coração. Amém, irmão? Muito bem. Vamos lá. E tudo isso assim só nos leva a aprender que o grande amor de Deus é para com o ser humano, né? Glória a Deus. Porque se for olhar pela
pela nossa condição, eu acho muito assim, interessante o Salmo 103, quando ele diz que ele não nos tratou segundo os nossos pecados, né? Se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados, aí então, certamente, eu nem sei onde a gente estaria hoje. Mas aquela coisa que a gente observa no cuidado de Deus, no tratar dele com o seu povo, da forma como ele conduziu o povo durante 40 anos no deserto, né? Todo aquele cuidado que ele teve, o povo teimoso, dando trabalho, mas Deus ali aturou aquele povo ali, introduziu ele na terra prometida, né? Eu fico observando uma coisa, que no meio de tudo isso, né? No meio de tudo, Deus poderia simplesmente levar aquele povo de uma vez só para a terra prometida, não é isso? Mas foi necessário o povo passar 40 anos no deserto para crescer mentalmente, está entendendo? Eles eram meninos ainda, pessoas sem instrução, pessoas sem noção, qualquer coisinha fazia uma birra e eu quero voltar para o Egito, né? É interessante que nos dias atuais não é muito diferente, né? O Egito hoje simboliza o que? Simboliza a vida de pecado, a vida distante de Deus, a vida na prisão, a vida na escravidão, né? E quantas pessoas hoje em dia, por qualquer besteirinha, eu vou me afastar, vou sair da igreja, vou me desviar, e não para pensar que, né, no que Deus já fez na vida dela, né? Pensa no que Deus já fez, esqueça, né? Algumas situações realmente são difíceis da gente aceitar, né? Tem coisas que a gente passa com muita dificuldade na nossa vida, mas é bom que a gente entenda uma coisa, irmão, sem Deus é muito pior, né? A gente passa por dificuldades com Deus ali do nosso lado. Imagina sem Deus, uma vida sem Deus, uma vida sem proteção, né? Imagina uma coisa, o que as pessoas muitas vezes reclamam do calor. Eu sou sincero em dizer que às vezes eu reclamo muito do calor quando está, né, quente demais, aquela agonia. Mas eu trabalho muito no sol, né, não sabe? Mas veja bem, hoje eu fico pensando, a gente reclama do calor, e se não tivesse a camada de ozônio, né, protegendo a gente dos raios ultravioletas, né, a gente seria reduzido a pó, não é isso? Então a gente tem que agradecer, porque mesmo apesar do calor, mas Deus permitiu que a camada de ozônio recobre a terra para nos guardar, não é isso? Eu estava interessante, assim, voltando aqui ao assunto do povo hebreu. Eu lembro quando eu estava estudando, assim, terminando meu segundo grau, o professor de história, ele dando aula sobre as civilizações, né? E quando chegou na civilização hebraica, né? Ele falando o que diferenciava o povo hebreu do povo das outras nações. Diferenciava. E havia uma diferença muito grande entre o povo hebreu e o povo das nações. Primeiro, é porque eles eram monoteístas, ou seja, adoravam um único Deus, monoteísta. E eles, na linguagem do professor, e diziam que era a nação escolhida por Deus, né? Aí eu só de pirraça botei na prova. Quando eu sabia dessa resposta, né? Eu botei na prova. E eles eram a nação escolhida por Deus. Não botei diziam não, porque não ia condizer com minha fé, né? E o professor botou certo. Mas, veja bem, é aquela coisa, o povo hebreu teve muitos privilégios. O povo privilegiado, o povo escolhido, o povo que Deus, sabe, sempre amou, sempre cuidou, sempre teve aquela proteção maior, vamos dizer assim. Mas era um povo que deu muito trabalho. Eu estou lendo a Bíblia aqui, que eu tenho esse costume de ler a Bíblia, né? Todo ano, uma vez por ano eu leio a Bíblia. Estou ali no livro de 2 Crônicas. Eu estava vendo a história de um rei que foi muito bom, o rei de Judá, rei Asa. Rei Asa foi um rei muito bom, mas engraçado que no final da história dele deu uma regadinha, eu falei, meu Deus, chegou, eu falei assim na minha linguagem, falei, cara, que vacilo que esse homem deu, né? No finalzinho da história dele deu um pequeno vacilo ali, mas é interessante como, né, a gente muitas vezes esquece, né, as coisas boas que a pessoa fez, e no finalzinho o vacilo que ele deu, aquele vacilo parece que foi algo que, sabe, apagou tudo que ele fez para trás, mas não apagou, né? Ele fez muitas coisas boas para trás. Então, o que nós precisamos entender com isso? Que nós muitas vezes passamos por dificuldade, mas Deus, o que Ele fez lá no passado por nós, não foi apagado, continua lá. As maravilhas que Ele fez, os milagres, as coisas boas. O povo hebreu deveria sempre pensar dessa forma, né? É interessante quando eles saíram do Egito, com 3 dias, bastou 3 dias no deserto para estar reclamando, né? Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui no deserto, era o povo trabalhar, o povo para dar trabalho. Mas era o povo da circuncisão, né? O povo que via que era adepto dessa lei da circuncisão, que precisavam, né, ser circuncidados.
Tanto que o povo das outras nações era chamado de quê? De incircuncisos, né? Eles eram uma forma até de, vamos dizer assim, que seria o palavrão que a gente chama hoje com alguém, né? Se eu fosse chamar um palavrão com alguém, vamos dizer, se eu fosse uma pessoa que tivesse uma raiva, eu tratar esse cara mal, né? Dizer uma coisa bem ruim, vamos dizer, esse é um, né, cabra sem futuro, né? Como a gente costuma dizer isso. Na linguagem dele já era incircunciso, era mais ou menos isso. Porque o incircunciso para o povo, né, era uma pessoa que estava... Era uma pessoa maldita. Que não valia nada. Era uma pessoa maldita. Sem valor dentro da ótica religiosa, era um povo maldito. Você vê que quando Davi se encontra com Golias, deixa claro, chama de incircunciso. Inclusive, quando na igreja primitiva, de Ronaldo, quando os gentios se converteram, né, formando agora a igreja junto com o povo judeu, houve uma discussão muito acalorada. Acerca da circuncisão. Muito forte. Então foi onde houve o primeiro concílio da igreja, no capítulo 15 de Atos, que houve ali uma reunião e chegaram a um senso dentro da luz do Espírito Santo que não necessitava mais fazer circuncisão. Não necessitava mais. Então chegou o senso, né, dentro da orientação divina, que não necessitava mais, né, e que os judeus ficassem cientes disso, né, que a circuncisão seria, que nem a sua lei, como diz Paulo, no coração. E toda uma coisa que é preciso, né, trazer esclarecimento assim, para nossos amados irmãos que ainda não têm, vamos dizer assim, que ainda não têm esse conhecimento, e assim, todo o contexto do Velho Testamento apontavam tão somente para Jesus, entendeu? Todo o contexto, o cordeiro, o sacrifício, as profecias, o sábado, o próprio sábado era tanto que Jesus fala do Filho do Homem, até do sábado é o Senhor. Sim. Então quer dizer, se você não queira, como eu quero ali, mais uma vez, não quero, assim, não estou aqui soltando nenhuma indireta para meus irmãos, né, de outras denominações que guardam o sábado, mas é aquela coisa, o homem não foi feito, né, por causa do sábado, né? Ou seja, o sábado não é meu Senhor é Jesus. O Filho do Homem até do sábado é o Senhor, então ele está acima disso, né? Mas cada um, então cada um tem seu modo de pensar acerca da guarda de dias. Mas vamos lá, uma coisa que a gente vai aqui adentrar na lição é entender que não existe necessidade de mutilação do nosso corpo para a gente ter uma comunhão com Deus, não é isso? Eu estava vendo uma vez, tem uma série, eu acho que ele sai toda Semana Santa, ele sai se chicoteando, tá? Eles andam o quê? Vamos dizer assim, que eles andam 5 km, não sei quantos quilômetros eles andam, se chicoteando, eles chegam lá no outro canto totalmente ensanguentados, sabe? Com a toalha branca nas costas, pingando sangue, meu Deus. Quer dizer, tem necessidade disso? Não. Não tem necessidade, entendeu? De mutilação, de autoflagelação, entendeu? De você estar aplicando auto-sofrimento, não tem necessidade disso. Por quê? Porque Jesus já sofreu isso por nós. Não estou dizendo que a gente vai viver uma vida aqui na terra, uma vida de regalia, de mordomia, como muita gente quer, muita gente acha, Jesus já é o dono do ouro da prata, então eu não posso sofrer, não posso adoecer. Não, também não caia nessa esparrela não, porque isso é conversa que ele não tem conhecimento, né? Jesus mesmo falou em sua palavra que no mundo tereis aflições, então nós vamos passar por aflições. Agora, aplicar autoaflição para nós, isso aí é completamente fora de contexto e desnecessário. Então nós vamos entender aqui que a circuncisão foi algo abolido, tá certo? E nós temos aqui, como diz aqui o nosso amado autor aqui, ele diz que na presente lição nós veremos que o autor de Efésios, no caso o apóstolo Paulo, ele lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos, palavra que Gemildo esclareceu bem, que eram pessoas que não tinham valor algum, né? Que na linguagem hebraica eram pessoas que amaldiçoadas, pagãos mesmo, pessoas que não tinham condição nenhuma, nem condição moral alguma de se aproximar de Deus. Então, e haviam experimentado 5 formas de privação, no caso os gentios. 5 formas de privação que eram o quê? Estavam sem Cristo, primeiro, sem Cristo. Separados de Israel, no caso a nação escolhida por Deus,
alienados contra a promessa. O que é uma pessoa alienada? É uma pessoa completamente sem noção do que está acontecendo, né? Pessoa alienada, louca até, vamos dizer assim. E sem esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, era uma pessoa completamente sem rumo, né? Uma pessoa sem Cristo na vida, né? Ou segundo vamos dizer assim, como diz a lição, como é que eu diria, que está abordando o assunto, né? A circuncisão para muitos era uma forma de se aproximar de Deus, no caso do hebreu, né? E os incircuncisos eram isso, pessoas que não tinham condição alguma, pessoas completamente renegadas e que sinceramente na mentalidade dele não tinha valor algum, na mentalidade do povo hebreu. Vamos usar essa linguagem, pessoas desvalorizadas, tanto que eram chamadas pessoas circuncisas. Haja vista que um texto bem interessante na Bíblia Sagrada fala acerca daquela mulher cananeia, né? Quando ela vai pedir a Jesus para curar sua filha, Jesus diz o que para ela? Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, ele não estava rejeitando ela, né? Não, tipo assim, eu estou lhe rejeitando, não, eu estou, entendeu? Mostrando primeiro qual foi a missão pela qual ele veio. Então, ele mostrou para ela ali que ela era uma mulher que estava separada do povo hebreu, do povo pelo qual ele veio, né? Era uma mulher que estava completamente separada. Agora, interessante, as pessoas chamam, a Bíblia trata ela como mulher cananeia, mas uma coisa que talvez muita gente não saiba, ela não era cananeia, entendeu? Ela era chamada de cananeia, mas ela não era. Por quê? Mas por que ela não era cananeia? Porque nesse tempo não existia mais o povo cananeu. Todos os povos cananeus tinham sido extintos, né? Não existia mais os filisteus, os amorreus. Mas por que ela era chamada de cananeia? Porque para os hebreus também era uma forma de tratar mal as pessoas lá fora, chamada de cananeu, né? Era uma forma de cananeu, tanto que eram cães, eram cananeus, eram circuncisos, era uma série de coisas que chamavam, que faziam com que a pessoa fosse alguém que não tinha, vamos dizer assim, parte nenhuma no meio deles, não é isso? Aí, aqui, na introdução da lição, justamente ele fala isso, o autor da lição, que os gentios, eles estavam privados de Cristo, estavam separados de Israel, estavam alienados contra a promessa, ou seja, não tinham condições alguma de receber a promessa que era voltada somente para o povo hebreu, né? Estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Aí vamos estudar os aspectos dessa condição de circuncisão. Chamados incircuncisão, no caso os gentios, eram chamados de quê? Como o gerente falou, eu quero mais uma vez reiterar aqui, eram incircuncisos, tá certo? Uma pessoa incircuncisa, a gente vê, o gerente bem colocou aqui, quando Davi vai enfrentar Golias, né? Chama ele de quê? Ô, seu incircunciso, né? Mostrando ele, se põe no seu lugar, né? Quem é você para afrontar? Você é quem? Você não é nada, né? Davi quer dizer praticamente isso para ele, só tem tamanho, mas tu não é nada, né? Então é circunciso, é uma pessoa sem Deus, uma pessoa que, né? Se é uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, não tem autonomia para abrir sua boca para falar nada do povo hebreu, né? Muito embora estava tudo guardado lá, nem teve coragem de enfrentar, mas Davi foi lá e pôs ele no lugar dele, dizendo: você é um incircunciso, né? Então o incircunciso é alguém, nisso vamos aqui, mais uma vez quero só lembrar para os irmãos que isso diz respeito ao Antigo Testamento, tá certo? A circuncisão, ela não é mais necessária no dia de hoje, tá certo? Se alguém porventura tiver essa dúvida, mas irmão, não tem, irmão, não precisa nem se preocupar com isso, você não tem necessidade ainda de estar se mutilando, porque, embora em alguns lugares ainda fazem isso, né? Estava vendo uma vez um vídeo, até do irmão Araquém, ele mostrou, lá na África, né? Eles fazem isso com um menino lá, assim, no cru mesmo, sem anestesia. É uma coisa meio dolorosa. Olha só, o primeiro tópico da lição diz assim: na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Isso que na era antes de Cristo. E é interessante, irmãos, que quando Jesus vem, ele muda todo esse quadro, né? Porque ele diz assim uma palavra que, sabe, que é muito profunda, quando ele fala: vinde a mim, né?
vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer dizer, é um chamado universal, né? Não é aquela coisa de simplesmente abordar somente o povo hebreu, não. Agora ele estava se dirigindo a todos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, né? Aí me vem aquele povo fariseu, né? O povo que se achava dono da razão, muito certinho, muito religioso, cheio de, sabe, de santidade, entre aspas, né? E criticando Jesus, porque esse homem anda com pecadores, se assenta com, né, com prostitutos, com pessoas erradas, vamos dizer assim, com marginais, com todo tipo de gente que não presta. Aí Jesus diz o quê? O Filho do Homem veio salvar quem? Veio curar os doentes, né? Eu vim para os doentes, pessoas que estavam doentes. Uma pessoa que está no pecado, ela está doente, ela está carente de um médico, do seu espírito, né, que cure seu espírito, sua alma, que cure sua vida, né? Que tire ele daquele caminho de perdição. É isso que o homem sem Deus precisa, né? O homem sem Deus, o homem está doente, ele está perdido nos seus pecados. Jesus veio para essas pessoas, né? Para aqueles que se achavam muito certinho, que achavam que não precisavam. Uma coisa é necessário que se entenda: Jesus não vai obrigar ninguém, nunca ele vai obrigar ninguém a seguir, nunca, entendeu? Nunca ele vai chegar e você me segue, não. Quer me seguir, né? A atitude é uma atitude que eu acho bonita de Jesus, quando ele vai atrás dos seus primeiros apóstolos. No caso que ele chega lá, né, tá lá Pedro, né, e os meninos lá pescando, né, João, Tiago. Ele diz o quê? Vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Não é isso? E o que é que ele faz? Muita gente não sabe ali, mas não, ele virou as costas e foi embora. Vinde a mim, foi embora, seguiu o caminho dele. E os homens o que? Largaram suas redes e seguiram, que largaram as redes, seguiram a Jesus. Ou seja, Jesus não ficou mendigando a atenção dele, não ficou implorando, não ficou chorando lá, não, vim a mim. Lançou lá a palavra, eles ouviram, entenderam a mensagem, correram atrás dele. Porque, apesar de tudo, eram pessoas carentes precisando daquele valor ali, daquele homem ali. Esse homem tem coisa boa, então vamos atrás dele. Não é isso? Então ele está lá, ele está hoje, até o dia de hoje, com seus braços abertos, esperando a atitude do homem de chegar e se aproximar dele, um homem por pior que seja, né? Ele quer que esse homem reconheça, porque a palavra diz que ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, não é isso? E infelizmente tem pessoas que usam aquele ditado, né? Quando a esmola é gorda demais, o cérebro desconfia, né? E muita gente acha, não, ainda precisa fazer muita coisa, não precisa fazer mais nada, né? Não precisa pagar preço, não precisa pagar. Ele já pagou na cruz tudo que você precisava. Então, somente faça o que os discípulos fez, os apóstolos fizeram, né? Quando eles vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Então, simplesmente ir lá atrás e seguir, né? Atrás do que interessa. O conceito da circuncisão, olha só, como já foi dito, circuncisão, esse ato de circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, né? Isso é feito no homem, não é isso? É bem verdade que em alguns lugares aí, que é muito triste, principalmente no país da África, os homens fazem isso com as mulheres, né? Para que as mulheres, vamos usar aqui, peço assim autorização dos irmãos que estão me ouvindo, que é justamente para as mulheres não sentir prazer, porque só o homem em alguns lugares é para sentir prazer, entendeu? Então eles fazem isso, é uma atitude triste, nojenta, até que o mundo deve repudiar isso, né? Mas, veja bem, isso é feito no órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como um sinal externo, veja bem, fora, era um sinal externo, entendeu? Como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança de Deus, ou seja, para o povo de Israel. E até quem quisesse se fazer israelita, porque tinha pessoas que eram de outras nações e faziam parte, entravam para fazer parte do povo de Israel, tinha também que ser circuncidado, né? Sim. Digamos, o cara comprou um escravo, mas ele é o que? É um escravo fenício. Ele é dos fenícios. Vai morar no povo hebreu? Vai, circuncido. Entendeu? Teria que ser circuncidado, né? Um escravo, um rapaz de outra nação, eu vou casar com uma mulher hebraica, circuncida. Entendeu? Havia toda vamos dizer assim, uma obrigação em cima disso aí, né? Veja bem, porque Deus queria justamente isso, o povo dele separado, completamente igual ao dia de hoje, né? A separação
daquilo que não agrada a ele. O procedimento era realizado no 8º dia de vida, ou seja, você teve um filhinho, com 8 dias de vida desse menino, você teria que circuncidá-lo. E isso dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro, né? Você comprou um escravo, comprou uma criança, teria que passar por essa circuncisão, isso na antiga aliança. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, era excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Entenderam aí? Os judeus, no caso como já foi dito, o povo de Israel e os povos gentios. Havia essa diferença, diferenciavam um do outro, né? Talvez nas outras nações, se existia, a história não conta, mas isso era uma prática mais, assim, foi mais sacramentada, vamos dizer assim, em meio ao povo hebreu. É o povo hebreu que teve todo esse cuidado de cumprir essa lei, né? Uma alguinha aqui, a garganta está coçando. Aí vamos lá. Isso justamente era uma forma que Deus usou para separar o seu povo, como já foi dito aqui, né? Para distinguir o seu povo do povo das outras nações. É isso? Engraçado que o povo das outras nações tinha muitos cerimoniais, sacrifícios, né? Uma vez um pastor, ouvi um estudo de um pastor dizendo que tinha um deus chamado, não sei se era Baal ou se era Moloque, né? Era um desses dois. Que ele era representado por uma estátua com os braços assim para frente, entendeu? E aqui, o que seria a boca da estátua, era uma fornalha, entendeu? Era colocada ali uma criança, como se fossem os braços daquele bicho lá, daquela estátua, né? E havia um mecanismo, né, certamente operado pelos homens lá, que puxavam, levantavam os braços e a criança caía na boca da estátua, daquela estátua, em chamas, em fogo, e a criança morria queimada ali. Era uma forma que eles usavam para sacrificar, como se o Deus dele estivesse alimentando aquela criança ali, né? Era uma forma terrível que eles praticavam, né, de sacrifício né, com seus próprios filhos até, né? Então era uma coisa que Deus condenou, foi uma das coisas que Deus determinou quando o povo, né, tomasse a terra prometida, foi o que? Destruam tudo que passar na sua frente, né? Destruam os templos dele, matem quem estiver na sua frente. Deus determinou isso mesmo. E muita gente isso até é muito cruel, né? É muita crueldade, como é que Deus faz isso? Gente, Deus não tem compromisso nenhum com aquele povo, para começar a conversa. Deus não tinha compromisso nenhum com aquele povo lá. Era um povo que tinha os seus próprios deuses, seus próprios rituais pagãos, né? Terríveis até, que Deus abominava, e mandou que fossem exterminados. E outra coisa, havia até as chamadas, nesse período, as prostitutas pagãs, sabia? Pagãs. Elas mantinham relações com os homens ali na frente dele lá, todo mundo assistindo, entendeu? Porque para eles ali, aquilo era um ritual que eles faziam ali para o seu Deus, né? Para aplacar a ira do seu Deus ou para melhorar a sua colheita. Uma série de coisas que eles faziam para ver se ganhava confiança do Deus deles, quando na verdade, né, eles estavam simplesmente aumentando a ira de Deus sobre eles, não é isso? Os povos antigos eles tinham toda essa incrementação, né, cultural, e Deus determinou que eles fossem praticamente exterminados. Muito embora o povo de Israel, quando foi lá na terra prometida, né, não destruiu ele de todo, né, fez alguns de escravos, resultado, findaram se envolvendo com os cultos dele, né, os cultos pagãos. Isso eu tiro aqui para o nosso país, o Brasil, assim, hoje a gente vê muitas, né, pessoas envolvidas com magia negra, né, com essas entidades, né, africanas, né, afro-brasileiras, como costumo dizer. E muita gente não sabe que, na verdade, tudo isso surgiu porque quando os escravos vieram para o Brasil, isso aqui é bom a gente sempre ter esse conhecimento, que quando os escravos vieram para o Brasil, eles sentiam saudade da África. O que é que eles faziam? Esses rituais não eram com a intenção, assim, a princípio, de despertar, de chamar Deus, aquelas entidades para a vida dele. Na verdade, era uma forma deles se lembrar, né, do país onde eles foram tirados, da sua nação, da África, né? Só que as pessoas começaram a se envolver naquilo ali, né? Começou toda aquela crença em cima daquilo ali, e hoje existem pessoas que fazem rituais de magia negra, existe tudo isso para justamente começou dali, quando os escravos vieram para o Brasil e passaram a usar essa forma de ritual para se lembrar, né, do país deles. E
começou a se misturar as coisas, né? Infelizmente, o ser humano gosta de misturar as coisas. Segunda coisa, segundo tópico, o significado religioso da circuncisão. O seu significado religioso apontava para a santificação, né? Isso era uma forma religiosa, tanto que hoje em dia a gente não somos tão... Hoje em dia a gente pergunta, qual é a sua religião? A gente diz o quê? Sou protestante, sou evangélico, né? E uma coisa, a gente faz isso como uma forma até de se identificar, mas na verdade nós hoje já entendemos que Jesus, ele não é religião, né? Jesus em si não é religião, não é isso? Mas nesse tempo existia o ato religioso da circuncisão, que era uma forma de quê? De fazer parte do povo judeu e dos rituais, né, hebraicos, né, que eram feitos na época pelos sacerdotes. No caso, o sacerdote da linhagem de Arão, não é isso? Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, né? Eu já vi que eu toquei no assunto das prostitutas cultuais. A circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido, no caso, o povo hebreu. Era algo tão sério que os judeus se recusavam até mesmo a comer com os circuncisos. Veja bem como era, né? Como isso é interessante, né? Isso foi quando, né, o nosso autor aqui, ele usa esse texto lá em Atos, né? Se não me falha a memória, é aquele de Pedro, né? Que ele é chamado pelo centurião Cornélio, não é isso? E Pedro se recusou, né? Deus disse o quê? Não, o que eu purifico, né? Você não pode, né? Mais ou menos, não chame de impuro aquilo que eu purifico, né? Que Deus havia planejado, né, também que a sua palavra alcançasse, né, os gentios. E o centurião Cornélio era um homem que tinha um bom coração, vamos dizer assim, dava esmolas, né? Era um que ajudava as pessoas. Certamente ajudou até alguns discípulos de Cristo, né? A Bíblia não relata, mas certamente ele tomou muitas atitudes assim, né? Tanto que Deus se agradou das atitudes dele, mas a atitude dele em si não o conduzia à salvação, né? Era necessário que ele tivesse um encontro maior, que era o encontro com Cristo, né? Tanto que quando Pedro foi lá, pregou para ele, todo mundo se converteu e todo mundo foi baseado no Espírito Santo, foi uma coisa maravilhosa. E Pedro foi criticado por causa disso, né? Porque foi lá e sentou com eles para pregar a palavra, né? Glória. Muito bem. Terceiro tópico fala assim: a circuncisão do coração. O apóstolo Paulo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, né? Nenhum de nós que estamos aqui fazemos parte do ato da circuncisão, porque isso era um ato reservado para o povo hebreu. Mas com uma ressalva: o sinal do judeu, esse sinal da circuncisão, era apenas físico e realizado por mãos humanas, né? Havia todo um valor simbólico para eles, mas para Deus era algo que, né, só teve valor enquanto não houve a nova aliança. Depois da nova aliança, perdeu completamente a legalidade, né? A boa nova que Paulo traz é de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2:29. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura, né? Tão simples, né? Eu acho engraçado também, viu, Janil, como o ser humano dificulta as coisas, entendeu? O negócio está fácil ali, simplesmente Jesus já abriu todas as portas, vamos dizer assim, a porta da salvação, a porta da graça, né? Então, estão abertas até hoje, mas tem pessoas que se veem assim um dilema até de entrar por este caminho. Por quê? Porque muitas vezes veem no Evangelho uma forma de prisão, quando na verdade o Evangelho é a liberdade que ele nos dá, né? É aí onde nós temos a verdadeira liberdade, não é isso? A forma de prisão é quando o homem continua preso em seus pecados, em seus delitos, em seus deleites, as coisas que não saciam. É engraçado que tudo que a gente faz na carne, a gente já prestou atenção que a gente nunca está satisfeito, né? O ser humano. Pode prestar atenção. Eu estava
Uma vez eu até fiz um exemplo aqui, eu dou uma aula há muitos dias atrás, há tempo atrás, que eu, né, faz tempo que eu dou aula, mas falando sobre peixe, né? Aquele peixinho que a gente cria no aquário, em casa mesmo, né? A gente tem uma ração que a gente compra para dar para aquele peixinho, entendeu? É umas bolinhas pequenininhas, tem que botar lá no aquário. Tem que ser, parece que é 6 bolinhas, como um peixe, se a gente botar, parece que é 6 bolinhas. Não pode passar disso, entendeu? Tem que ser 6. Aí por que não pode passar? Porque se botar 10, ele vai comer todas as 10, entendeu? Se botar 20, ele vai comer as 20. Ou seja, ele vai comer até morrer, ele não vai parar de comer. Então, a média por dia é colocar 6, se não me falha a memória, parece que é 6. Aí, nessa brincadeira, a gente fica imaginando uma coisa, rapaz, significa dizer, se o peixe come até morrer, a gente agora tomou água, daqui a pouco vai estar com sede de novo, né? A gente comeu, se alimentou, daqui a pouco vai querer comer de novo, né? A gente, né, pratica qualquer coisa por aí, daqui a pouco vai querer fazer, ou seja, a gente nunca está satisfeito, nunca tem aquela coisa definitiva, vou tomar água agora e não vou tomar mais, né? Não, a gente vai estar sempre com sede, vez por outra a sede vai bater. Interessante que Jesus, quando aparece para a mulher samaritana, ela está lá pegando aquela água, né? O que é que ele diz? Se você beber da água que ele der, você nunca mais terá sede, né? Ele imaginou o quê? Que água é essa que nunca mais vai ter sede? Ah, então eu quero essa água, quando é que está vindo pegar água aqui? Não, meu filho, peraí, né? Vamos contar a história direitinho. Essa aí, a pessoa entende justamente porque a pessoa complica, né? Jesus diz, não, meu filho, a água é uma água que jorra para a vida eterna. Ou seja, essa água que você vai tomar, vai voltar a ter sede. Ou seja, você vai estar sempre tomando essa água aí, é necessário para a sua saúde, para a sua vida, não é isso? Mas eu vou lhe dar uma água diferente, é uma água que você vai tomar, que vai jorrar para a vida eterna, ou seja, vai mudar sua vida, não é isso? A água que Jesus nos dá, ela nos faz uma nova criatura, ou seja, a água ela purifica, ela limpa, não é isso? Você vê que a água corrente, eu assisto esses programas de sobrevivência que passa no Discovery, eu acho legal, que os camaradas eles costumam ficar em locais onde tem água corrente, porque são águas que dá para eles tomarem. Quando tem aquela água parada, eles evitam tomar, e às vezes só tomam quando arruma uma forma de ferver aquela água para tomar ela, justamente por causa de que existem parasitas naquela água, existem agentes bacteriológicos, existe uma série de coisas que podem causar problemas estomacais, não é isso? E eles preferem que a água corrente, porque a água corrente a gente sabe que é uma água que está em movimento, chamamos o que de, Jesus chama essa água de quê? De água viva, né? Essa é água que está em movimento. Então a água que está em movimento, ela purifica, ela limpa. Jesus disse o quê? Que eu te darei o quê? Água viva, água que jorre para a vida eterna. Falou isso para a mulher samaritana. Então justamente isso faria dela uma nova criatura, porque quando ele chega para ela e diz assim, agora vai, chama teu marido, vai chamar teu marido e vem cá, né? Porque ela diz, não tenho marido. Eu sei. Porque você deve 5 maridos, porque você está com agora não é seu marido não, não sei, você está pulando a seca, numa linguagem bem conhecida nossa, né? Aí quer dizer mais ela, opa, né? Ela entendeu que Jesus era algo mais do que ela esperava, né? Ela disse, Senhor, vejo que és profeta, né? Já mudou o linguajar dela. Então, Jesus ali falou na vida dela com toda necessidade. E engraçado que aquela mulher sozinha, ela foi na cidade dela, chamou todo mundo e todo mundo se converteu, ou seja, ela foi uma missionária, né? Ela trouxe lá o povo, tem como ali que contou minha vida e a pessoa foi lá e rapaz, é verdade. Não é porque você falou não, porque agora a gente viu que realmente o que você falou, que esse homem é tudo que você falou e muito mais, né? Então, são essas coisas que a gente tem que observar, que só quem pode fazer do homem uma nova criatura é Jesus. Não adianta o homem, por mais que ele seja preso, participe ele seja um drogado e vá para casa de reabilitação, existe lá pessoas preparadas, que até são cristãs, que têm, né, seus cultos ali para tirar aquela pessoa do mundo das drogas. Mas se a pessoa não tiver aquela força de vontade de entregar mesmo sua vida a Jesus, de mudar mesmo seu modo de pensar, suas atitudes, vai ser sempre aquela coisa, sabe? Mas a Bíblia fala que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então, meu irmão, sem Jesus não adianta, é perdido. Qualquer outra água que você beber é aquela água parada, estagnada, água salobra, água cheia de bactérias, cheia de coisas que vai até lhe levar para lugares que vai destruir a sua vida. Mas Jesus Cristo é a água da vida, a água que jorra para a vida eterna. Amém? Glória a Deus. A circuncisão da nova aliança, na nova aliança, ou seja, a circuncisão da nova aliança, vamos agilizar, vamos adiantar aqui.
A circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou imensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém, lá em Atos capítulo 15. E a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, ou seja, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, certo? Então, independente de qualquer coisa, meu irmão, certamente ninguém vai chegar com essas conversas de que o crente tem que circuncidar, mas caso algum desinformado apareça, dizendo que você tem que passar por isso, mostre para ele dentro da Bíblia que não tem mais necessidade disso, tá certo? Jesus já quebrou todas as, vamos dizer assim, as maldições, deixou pregado lá na cruz, né? Eu acho muito bonito o hino de Denise Cerqueira, né? Quando ela diz, meus pecados deixou lá na cruz, né? Quer dizer, está tudo pregado lá, né? O velho homem morreu, não é isso? Eu não tenho mais que estar praticando rituais, vamos dizer assim, que tem pessoas que têm seus rituais, suas formas de tentar se aproximar de Deus, não precisa mais nada disso, né? Eu acho uma pessoa assim que eu admiro muito, a minha sogra, né? Que ela era muito devota, né? Da igreja católica, né? Ou da crença, né? Do catolicismo. Fazia romaria lá em Patu, né? Vocês conhecem lá, tem a Serra do Lima, onde as pessoas fazem romaria para lá. Ela vivia fazendo romaria, vivia indo para Juazeiro, esses cantos. Mas hoje, como quando ela se converteu ao Senhor Jesus, hoje é uma pessoa completamente diferente, né? O negócio dela é só Jesus, é só Bíblia, é só, sabe, igreja, as coisas do Senhor. Quer dizer, ela entendeu ali, o Espírito Santo fez com que ela entendesse que ela não precisava de mais nada daquilo ali, entendeu? Porque Jesus já tinha dado a vida por ela, já tinha pagado o preço pela vida dela, pela salvação dela. Então, quando a pessoa passa a compreender isso, o que fala no homem hoje é somente isso, é compreender, entender, né? Que não precisa de mais nada, de nenhum ritual, de nem de galinha preta, de gato preto. Não é para ter medo mais de sandália emborcada, como tem gente, sandália emborcada vai dar azar. Não, você é tanta. A vassoura, tem gente que bota até vassoura atrás da porta para a gente sair de casa, né? Chegou um vizinho desejado, vou botar a vassoura atrás da porta e fazer isso, cabeça para baixo. Aí o irmão até falou, não, ia só desligar o Wi-Fi e o carro vai embora, né? É só desligar o Wi-Fi. Mas isso o pessoal conta, mas na verdade nós não precisamos mais nada disso, tá certo? A circuncisão foi algo que foi abolido juntamente com todas as outras coisas que serviam não somente para, vamos dizer assim, para nos atrasar, né, em algumas atitudes, porque quando a gente se deixava levar como eu quis dizer, pelo cerimonial em si, era muita coisa. Eu estava lendo recentemente um livro do Levítico, meu amigo, era coisa demais. Eu quero conseguir fazer tudo isso. Eu lembro assim, um detalhe atrás de outro. E realmente, eles tinham que seguir a risca, mas era tanta coisa que não tinham como seguir, né? O próprio Jesus, sabendo disso, deu a sua vida por nós e cumpriu ali a lei, né? Fez valer a lei na sua carne, e agora ele é nós somos sacerdote, mediador entre Deus e os homens, como já foi dito. Segundo tópico fala assim, estranhos ao conceito da promessa, no caso, os gentios. Nós éramos estranhos ao conceito da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa, porque a promessa era para quem? Para o povo hebreu, para o povo de Israel. A promessa era tão somente para eles, né? Mas o que mudou tudo isso? Foi justamente a vinda de Jesus, né? Nós não sabemos quando ele nasceu, né? Dizem que foi no Natal, né? Outros dizem que foi mais ou menos no mês de abril, que foi na época da colheita, aquela coisa toda, mas só sei de uma coisa, meu irmão, foi muito bom ele ter vindo, viu? Muito bom para nós ele ter vindo. Glória a Deus. Olha só, uma vida sem Cristo, no caso, os gentios sem Deus, né? Tem uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inserir na promessa messiânica da salvação. João 4:22. Também significa que eles desconheciam a Cristo
como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Ou seja, como era algo que somente era, vamos dizer assim, divulgado entre os gentios, ou entre o povo de Israel, os gentios não tinham acesso, né? Você vê que era muito difícil. Assim, eu fiquei uma vez o irmão trouxe um esclarecimento sobre aquele eunuco, né? Filipe eunuco. Como foi que ele teve acesso àquela parte das escrituras? Se ele era gentil, né? E depois Filipe foi lá e fez inteiro que lês, né? Ele estava lendo lá, mas sem ter, né? Como foi que ele teve acesso àquilo ali, né? Ou seja, a Bíblia não dá detalhes como foi que ele teve acesso, mas o irmão lá trouxe esse esclarecimento, vamos dizer assim. Ele disse, acredita-se que ele adquiriu aquilo ali, ele comprou, né, de uma certa forma. Por quê? Porque era por lei, os judeus tinham que ter um lembrete aqui entre os olhos, né, que era como fosse uma caixinha, que era para indicar que deveriam ser seguidores da lei, né, mais ou menos isso. E era ensinado aos filhos desde o berço, né, que eles teriam que ser seguidores daquela lei. Eles tinham manuscritos que eles levavam com eles, né, que diziam lá todos os detalhes, né, dos cerimoniais e outras coisas. Só que esse manuscrito que ele tinha era justamente aquele do profeta Isaías, né, que ele também carregava, que o eunuco estava carregando com ele. E quando o Filipe foi lá, se aproximou dele, pregou para ele, aí ele perguntou o quê? O profeta aqui está falando dele ou de outra pessoa? Ah, ele está falando de Jesus. Aí foi explicar para ele, era Jesus, a história de Jesus. E falou sobre o batismo nas águas. E pararam em determinado canto, tinha água lá, né? Ele fez, aqui tem água, o que acontece para ser batizado? Só você crê, né? Eu creio, pronto. O batismo dependeu disso, né? Da fé do eunuco, da forma que ele passou a crer, não é isso? E tornou-se ali um servo de Deus, né? A história não fala mais dele. Mas ali Filipe foi para outro canto e certamente pregou o evangelho com mais intensidade também, né? Com muita intensidade. Mas tudo isso, irmão, a gente entende o quê? Que os gentios eles não tinham acesso a essas escrituras, né? Passaram a ter acesso depois que o véu do templo foi rasgado, né? É interessante isso, que o véu, para passar naquele véu, só quem passava era quem? O sumo sacerdote uma vez por ano, né? Tinha que ter todo um cuidado. Você vê que o camarada tinha que estar todo purificadozinho, né? Tinha todo um projeto, né? Tanta coisa, era tanta... E de repente Jesus rasgou o véu de alto a baixo, pronto, aí. Acabou o problema, né? Agora todo mundo tem livre acesso a quem? Ao Santo dos Santos. Quem é o Santo dos Santos? O Senhor nosso Deus, né? Vamos lá. O segundo subtópico fala assim, separado da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencer à comunidade de Israel. Capítulo 2, versículo 12. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Lá em Romanos, capítulo 9, versículo 4. A constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Entendam isso. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Mateus 22, versículo 32. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendência de Abraão. É engraçado, né? Quando Deus faz a promessa a Abraão, eu acho muito bonito isso. O irmão uma vez falou sobre isso. Ele dizia, o irmão até que na igreja falou, ele disse que a bênção é para todos, a salvação é que é somente para quem recebe a Cristo como Salvador, né? Aí, mas como é que se explica isso, que a bênção é para todos? É porque lá no passado Deus falou o que para Abraão? Em ti, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, entendeu? Ou seja, graças à promessa que Deus fez a Abraão. E muitas vezes ninguém, né, para para pensar nisso, né? Que a bênção vem lá de longe, já porque a pessoa, rapaz, a pessoa ali é uma pessoa ruim, uma pessoa que trata mal os outros, é uma pessoa que não dá, uma pessoa desprezível mesmo, uma linguagem bem conhecida, mas de repente é uma pessoa que vive bem, abastada,
prosperidade na vida dela. De repente alguém que trabalha, que sabe, que se esforça tanto na vida, às vezes tem nem uma casa para morar, no maior sofrimento, né? Mas aí você para pensar, mas por que isso acontece? Porque a bênção também é para ele, ele foi abençoado, a bênção para a vida dele. Agora o fato dele dar glória a Deus ou não por aquela bênção ali, aí é o detalhe, né? E a gente sabe uma coisa, que cada ser humano nessa terra aqui, ele sempre vai arcar com as consequências dos seus atos, ele vai colher aquilo que ele vai plantar. Se de repente o camarada, ele é uma pessoa complicada, vive bem, ganha muito dinheiro, mas não souber aplicar bem aquele seu dinheiro, meu irmão, ele vai à falência daqui a um tempo, né? Porque ele vai colher aquilo que planta. Eu acho interessante isso, viu, Janil, sobre esse negócio da administração, porque tem pessoas que não sabem administrar o que tem. Eu estava vendo um vídeo um dia desse sobre um menino que ele era jogador de futebol, muito novo, começou a ter sucesso, jogou em times, né, famosos aí, do Corinthians, foi jogar fora, jogou fora em outro país aí. Ele disse que ganhava tanto dinheiro, ele contando a história dele, ele ganhava tanto dinheiro, que num dia, troquei de carro 2 vezes, entendeu? Num dia. Comprou um carro caríssimo, não gostou, foi lá e trocou por outro. Quer dizer, hoje ele mora de favor. Mora numa casa do amigo dele de favor, nem uma casa para morar ele tem. Porque ele achava que era, eu sou bambambam, jogador de futebol, faço muito sucesso, discutia com o técnico, faltava treino, aquela coisa. Camarada, findou sendo queimado. Hoje é uma pessoa desconhecida, ninguém nem ouve falar mais nesse rapaz. Quer dizer, se você ganha milhões, mas não administra aquilo que você tem, meu irmão, isso aí vai um conselho para os irmãos, aproveitando nossa lição aqui. Saiba administrar aquilo que você tem nas suas mãos, viu? Não vá ganhar R$1.000 e gastar 2, né? Porque isso é um problema para a sua vida, viu? Mas a bênção, como está dizendo aqui, a bênção é para todos. No caso, os gentios também tinham o privilégio de ter muitas bênçãos da parte de Deus. Agora, eles precisavam ter o conhecimento da salvação, e a salvação era só através de Jesus. Para isso, Deus foi tão bom e maravilhoso, através do Senhor Jesus Cristo, que permitiu que os apóstolos pregassem aos gentios. Como foi que eles pregaram? Não só Paulo, mas os outros apóstolos. Quando houve uma grande perseguição lá em Jerusalém, em cima dos discípulos de Jesus, que foi o que eles fizeram? Foram espalhados nas outras nações, né? E em ter se espalhado, foi o que aconteceu? Eles foram pregar em outros lugares, né? Porque ali em Jerusalém estavam sendo perseguidos. Isso aí é uma forma que Deus, né, utilizou para que sua palavra chegasse também aos gentios. Amém? Glória a Deus. Vamos para onde? O terceiro subtópico, né? Alienados aos pactos das promessas. Como já foi dito, pessoa alienada, né? Sem conhecimento, pessoa louca, sem entendimento. Tem outros significados, mas o mais apropriado para cá é esse. Uma vez separado da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, tá certo? Dentre eles o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico, né? Que foi o pacto com, né? Na nossa linguagem, o pacto com Abraão, com Moisés e com Davi, não é isso? Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica, ou seja, era uma forma de Deus, mais uma vez, chamar a atenção, né? Os pactos para a promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles, tá certo? Os gentios não tinham conhecimento de nada disso que acontecia no meio do povo hebreu de respeito às profecias, né? E por conseguinte, né, por consequência disso, estavam alienados, ou seja, estavam por fora de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino. De alienado da promessa por meio do sangue, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Uma promessa que antes era só para os judeus, né? Ele veio para os seus, né? Como diz a palavra. Ele veio para o povo judeu, veio para o povo hebreu, só que os seus não o receberam. Infelizmente, pouquíssimos judeus, né, reconheceram, né, a autoridade messiânica de Jesus, e foi necessário que essa palavra fosse pregada aos gentios, né? Tipo, é bom sempre lembrar desse detalhe. Deus não fica com ninguém, Jesus não fica com ninguém à força, entendeu? Não adianta alguém chegar e dizer, como eu vejo, né? Não estou aqui soltando direto para ninguém, irmão, por favor, entendam o que eu estou falando, tá? Mas não adianta vir com essa coisa, Deus vai botar no leite, Deus vai castigar, Deus vai... Não, meu amigo, você não quer?
Tá? Sabe aquela história, você não quer ter quem queira? Pronto, é assim que funciona. Né? O filho pródigo, eu gosto de usar esse exemplo, o filho pródigo saiu da casa do pai, o que o pai fez? Né? Não fez nada. Vá, meu filho, quer ir, né? Conheça o mundo, né? Foi lá, conheceu o mundo, bateu com a cara na parede, voltou todo arrebentado, e o pai estava lá esperando. O pai em nenhum momento foi atrás dele, mas quando ele voltou, o pai estava lá na porta esperando, né? E é o único momento na história que a Bíblia mostra uma forma de Deus, né? O pai representa Deus correndo, né? Para abraçar o filho que está voltando, né? O prazer que Deus tem, né? Em receber seu filho de volta, não é isso? Quantas pessoas muitas vezes rejeitam, né? Uma pessoa porque foi lá fora, praticou um ato e um ato errado, e de repente é rejeitado até entre seus irmãos, mas a palavra de Deus diz que ele não rejeita quando a pessoa se arrepende e volta, tá certo? Isso é deixar bem claro que o arrependimento é o que determina, né, o amor de Deus, né, ser configurado na vida da pessoa, não é isso? Então, o gentio em si, hoje o povo gentio, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, que entregaram sua vida a Cristo, independente deles serem israelitas ou não, hoje eles também são o quê? Herdeiros da promessa, não é isso? Eu acho muito bonito também quando a palavra de Deus diz o quê? Que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus, né? Isso é algo que, mesmo se a gente fosse parar para pensar no privilégio que é isso, era motivo para a gente andar de joelho agradecer a Deus todo dia, né? Porque nós somos tão limitados às vezes que falamos assim, não paramos para pensar e meditar naquilo ali. Rapaz, é muita coisa, entendeu? É algo assim que, se a gente fosse parar para pensar no que estava determinado para nós, eu vejo assim, os louvores que a gente canta hoje em dia, tem um hino muito bonito, mas eu estava vendo um estudo sobre, né, um irmão falando sobre um estudo sobre alguns louvores que a gente canta, né, a gente uma vez não para pensar no que está cantando, e diz assim, aquele hino restitui, né, restitui, eu quero de volta o que é meu, irmão, meu filho, o que era seu era o inferno, está determinado para a sua vida. Você não tem direito de exigir nada, de pedir, restituir nada para a sua vida, porque Jesus já te deu tudo, já te deu graça, já te deu coragem, já te deu mansidão, Ele está lá, tudo que você precisava para ser um discípulo dele. Agora você tem que abraçar isso aí, né? Aí desse o cara fica cantando, restitui, eu quero de volta o que é meu filho, o que está determinado para você era perdição, era isso, você quer de volta isso aí? Não tenho certeza. Eu achei bem interessante isso aí, essa visão que o irmão teve, né? Justamente alguns louvores que a gente canta, uns que falam, né, sobre, que eu considero algumas letras perigosas, não sei gênio de diabo, preste atenção. Tem hinos que a gente canta, eu acho bonito até a letra, a poesia do hino, né? E se a gente olhar só como uma forma poética, viu, querido? A gente for olhar os louvores que a gente canta só como uma poesia, tá do bom tamanho. Agora, se a gente for olhar pautado na palavra, a gente está cantando muita coisa que está fora do contexto bíblico, né? Vou cantar aqui um louvor só com uma forma de poesia para adorar a Deus, tá beleza. Agora, se for para cantar assim, pautado na palavra, a gente está cantando muita coisa que está fora do contexto, né? Tem que ter um louvor que eu acho bonito, a letra bonita, aquela coisa, mas quando ele diz assim, isso aqui eu não estou fingindo a lição não, quero só abrir um parênteses aqui, que diz assim, Tu és fiel, né? Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Até aí tudo bem, né? Mas quando diz assim, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Okay? Fico com um pouco atrás da orelha por causa disso aí, sabe? Porque eu acho que Deus ele é fiel à sua palavra, né? A sua palavra ela é poderosa, tanto que a palavra de Deus diz que ele não tinha por quem jurar, né? Deus não tinha por quem jurar, jurou por quem? Por ele mesmo, não é isso? Pelo poder que a palavra dele tem, não é isso? Então temos que ter muito cuidado, tá certo? E com alguns louvores que a gente canta, mas aqui no caso, no que diz respeito à lição, justamente a promessa que antes era do povo judeu, do povo hebreu, passou para nós. Nós gentios hoje somos privilegiados, né? Porque Jesus disse o que para Tomé, né? Porque Tomé na hora que viu Jesus armado e tal, começou a chorar, meu Deus, coisa linda, Senhor de tudo. Aí Jesus falou, Tomé, vocês são credores porque viu, Tomé. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Ou seja, nós hoje somos mais bem-aventurados porque nós não vimos Jesus. Eu nunca vi Jesus, certamente vocês aqui nunca viram Jesus.
mas nós cremos, sabemos que ele existe, né? Uma vez eu vi um relato de uma senhora, que ela, uma senhorazinha vendendo lá um lanchezinho, né? Uma serva de Deus, lendo a Bíblia, e um foi lá encostando a banquinha dela para comprar um lanche a ela, e ela lendo a Bíblia e vendeu o lanche ao rapaz. O rapaz, querendo pegar a senhorinha, disse: porque a senhora acredita nesse livro aí? Ela acredita. Ela, mas por que a senhora acredita? A senhora já viu Deus na sua vida? Já tocou em Deus? Já cheirou Deus? Já abraçou Deus? Aí ela disse: não, meu filho, eu nunca fiz isso, mas a Bíblia para mim, ela é como o sol. Está vendo aquele sol ali? Eu nunca toquei ele, nunca abracei, mas ele me dá duas coisas: ele me dá luz e calor. E é isso que a palavra de Deus faz comigo, ela me dá luz e calor, entendeu? Então, essas coisas que é bom a gente ter sempre uma resposta na ponta da língua para certas pessoas que tentam, né, pegar a gente na conversa, não é isso? Terceiro tópico para terminar aqui é sem esperança e sem Deus, no caso, o povo dos gentios, não é isso? Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não tendo esperança nenhuma e sem Deus nesse mundo, não é isso? Vamos lá. Eram desprovidos de esperança. Uma pessoa desprovida de esperança é uma pessoa que, sinceramente, não tem mais o que fazer da sua vida, né? Você vê que eu estava vendo recentemente um rapaz aí, eu não assisto Rede Globo, é um canal que, sinceramente, não me agrada de jeito nenhum, certamente não deveria agradar ninguém, né? Mas estava vendo que um ator, recentemente, o ator da Globo, se suicidou, deixou uma carta, né, de despedida, dizendo que perdeu a fé na humanidade, disse que a humanidade fracassou, né? Em parte eu concordo com ele, realmente a humanidade fracassou. Mas nós temos, irmão, né? Sem querer, não estou aqui falando mal do homem lá, ele terminou com a vida dele, porque ele achava que não tinha mais esperança para ele, mas ele já tem mais de 80 anos de idade. Mas esse fracasso da humanidade não vem de hoje, né? Fracassou lá em Adão, lá no Éden, né? Fracassou no paraíso, né? Interessante isso, o contraste. Adão fracassou no paraíso, Jesus venceu no deserto, né? Sem nada. Adão tinha fruta, tinha água limpa, tinha toda a regalia lá no paraíso. Jesus no deserto tinha o que? Não tinha nada, né? E ele venceu as tentações do deserto, né? Todas as tentações vieram sobre ele. Então a humanidade fracassou, mas Deus criou uma forma de restabelecer, tá certo? A soberania, vamos dizer assim, da humanidade diante dele, né? Porque nós somos o quê? A obra-prima das suas mãos, né? Nós somos providos de coisas que os animais não são, né? Nós somos providos de inteligência, somos providos de intelecto, somos providos de fala, né? Nós somos providos de tudo isso, né? De escolha, justo. E nós hoje, porque o animal, por mais forte que ele seja, a gente tem condições de criar uma armadilha para pegar ele, né? E muitas vezes ele cai naquela armadilha, não é isso? Uma pessoa consciente, não, ela vê, opa, ali não vou passar não, que tem uma armadilha para mim, não é isso? E muitas vezes o homem, vem na sua inconsequência, ele vê uma cobra lá chocalhando lá e quer passar e se arriscar, mas preste atenção, os homens sábios, né? E é bom, mais uma vez voltando àquele assunto que eu costumo assistir, esse programa de sobrevivência, eles sempre dão essa dica para nós, né? Quando você passar por um caminho e a cobra estiver chocalhando, não passe por lá, porque ela não está querendo atacar, na verdade. Ela está dizendo somente para você uma coisa: não se aproxime, entendeu? Porque se você se aproximar, ela ataca. Ela está dizendo isso. Você pode prestar atenção que a cobra, ela nunca ataca, raramente ela ataca por atacar, ela ataca mais para se defender. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de raciocínio, né? Se a humanidade fracassou há muitos anos atrás, lá no Jardim do Éden. Mas Jesus, ele restabeleceu a condição da gente como ser humano de comunicar-se de novo com Deus, de ter comunhão com Deus, não é isso? E isso através de quê? De um único sacrifício, né? Uma vez eu pregando lá na casa do irmão, toquei nesse assunto, que um pregador por nome Paul Walsh, né? Famoso Paul Walsh, gosto muito das pregações dele, americano. Ele pregando sobre isso, ele disse que ele pregando assim num auditório cheio de universidade, ele se levantou e disse: pregador, como é que um homem, o sacrifício de um único homem, pôde trazer salvação para toda a humanidade? Como é que você explica isso aí? Um único homem morreu na cruz, né? E trouxe salvação. Ele disse: rapaz, ele disse até assim: você tentou me pegar com essa sua palavra aí, mas essa palavra aí vai virar uma coisa boa.
Simplesmente porque se você pesar toda a humanidade numa balança, não vai chegar ao micro do peso de Jesus. Ou seja, Jesus sozinho pesa mais do que toda a humanidade. Por isso que ele, o sacrifício dele, fez com que toda a humanidade tivesse condições de ter acesso a Deus. Isso aí é algo que a gente tem que se alegrar, porque quando o homem de Deus é usado dessa forma, nos inspira, né? Olha só, a palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Salmo 130, da escritura, versículo 5, lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, ou seja, os gregos não acreditavam, né? A pessoa morreu, finalizou ali. E que, consequentemente, pudesse ser ditosa. O que é uma coisa ditosa? Uma esperança ditosa é uma coisa, a pessoa fala bem, né? Uma coisa bem dita, vamos dizer assim. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, ele mesmo ignorava essa promessa, e por isso não tinham em quem sustentar qualquer esperança. Ou seja, se ele não acreditava no Deus vivo e verdadeiro como os judeus acreditavam, então eles não tinham esperança alguma, né, em qualquer outro tipo de Deus. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Lá em Hebreus capítulo 6, versículo 18 e 19, 2 Coríntios 7 e 10, os irmãos que estão assistindo quiserem procurar esses versículos. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Veja bem como é essa coisa interessante. Uma coisa, Janine, eu quero trazer para a nossa igreja que estiver nos assistindo, sobre, já que o irmão aqui cita, a cultura grega. Interessante que nós precisamos, tudo que a gente for fazer nessa vida, a gente tem que conhecer a história, entendeu? Eu jamais vou falar da vida de Genildo aqui se eu não conhecer a história dele, né? Tudo a gente tem que conhecer a história. É bom os irmãos sempre ter isso na sua mentalidade. Olha só, lá no livro de Atos, não me lembro bem agora qual é o capítulo, isso é o 18, fala que Paulo chegou num lugar chamado, lá em Atenas, né, no Areópago, né, que era um lugar onde tinha vários deuses, né, estátuas de todo tipo de deus. É engraçado que o povo grego acreditava em Deus de tudo que você possa imaginar. Havia o Deus do vinho, tem até Deus do vinho, né? Esse cara que gostava de, né, os pinguçozinhos lá, tinha o Deus dele, né, o Deus do vinho. Tinha o Deus, a Diana, né, que era a deusa da caça, tinha a Afrodite, a deusa do amor, tinha todo tipo de Deus, para toda situação havia deuses. Mas Paulo chega no canto e tem lá um altar com o nome o quê? Não tinha Deus algum, só o altar com o nome o quê? Ao Deus desconhecido. Aí imagina o que Paulo fez. Eita, esse Deus aí, ó. Eu vejo que vocês são supersticiosos, mas esse Deus aí, esse Deus desconhecido, é esse que eu prego. Eu vejo muitos irmãos dizerem, já escutei meus irmãos dizerem, que Paulo aproveitou um momento, viu aquele Deus ali, sempre, não, irmão, aquele altar ali, uma história. E Paulo conhecia a história daquele altar ali, ele conhecia a história, tá certo? Ou seja, essa história daquele altar ali, ó, vem muito antes de Cristo, muito antes de Cristo nascer. Aquele altar já existia. Agora, como foi que aquele altar surgiu? Que teve um rapaz, teve um determinado lugar, também nesta região, houve uma praga lá dessa região lá, há muitos anos, né? Falei, no ano 600 a.C. Houve uma praga, parece que foi uma praga de ratos, que estava transmitindo doença para as pessoas. E eles não tinham como acabar com essa praga, né? Fizeram de tudo e nada, oraram a todos os deuses para que aquela praga fosse, né, acabasse, nada, não acabou. Aí veio um rapaz lá, e esse rapaz acreditava justamente nesse Deus. O único que acreditava no Deus desconhecido, né? Mas por que? Alguém pergunta, mas como foi que essa palavra, como foi que essa revelação chegou até ele? Não se sabe, mas ele acreditava no único Deus. Tanto que esse rapaz, ele era, tipo assim, havia um preconceito com a vida dele, justamente porque ele não acreditava no outro Deus, acreditava naquele Deus desconhecido, porque ele não sabia que Deus era, mas acreditava, né? E ele pegou e fez uma proposta para as pessoas lá para acabar com essa praga. Vamos fazer o seguinte: se o Deus, vamos apelar para o Deus desconhecido, a gente faz
colocou umas cabras lá pastando. Onde a cabra sentar, onde tiver pasto, mas ela sentar e não comer o pasto, aquele lugar será usado para o sacrifício. E foi justamente o que aconteceu. Colocaram as cabras lá, ficaram pastando e sentaram e não comeram. Naquele lugar onde sentaram, sacrificaram aquelas cabras e levantaram aquele altar ao Deus desconhecido. E ali cessou a praga, né? Interessante que depois, né, passou-se o tempo, o pessoal continuou nas suas superstições, acreditando nos seus vários deuses. Mas Paulo conhecia essa história, e pouco conhecia essa história disso. Eu prego o Deus que eu prego, é esse Deus aí, o Deus desconhecido. Então existe a cultura grega, tem toda uma, sabe, um sentimento voltado para vários outros tipos de Deus, né? E por isso que eles tinham essa dificuldade, né, de entender como é que Jesus era o rei dos judeus, não é isso? E chorava em público, porque para eles um rei não podia chorar em público, sabiam disso? Para os gregos, um rei não podia chorar em público. Um rei estava acima da natureza, né? Tem uma história de um rei grego que, não sei se foi aquele famoso, que tem até um filme dele aí, Alexandre o Grande, pronto, não sei se foi esse Alexandre, que não me lembro bem se foi ele, mas eu vi um relato que ele estava discursando, né, para uma multidão, e uma criada dele percebeu que ele estava com sede e trouxe água para ele. Ele pegou e deu um tapa na água e disse: não quero, porque eu estou acima da natureza, né? Acima da natureza. Ele morreu de sede, mas achou que era superior aquilo ali, porque para ele um rei tinha que ser um ser superior, e eles viam Jesus como uma pessoa comum, né? Mas quando eles entenderam a mensagem verdadeira, quando a palavra, tanto que lá em Éfeso, né, é uma colônia grega, né, era colonizada pelos gregos, né, lá a palavra chegou lá, foi difundida lá, e lá Paulo estabeleceu seu filho Timóteo, né, para ser pastor lá, e a palavra foi pregada grandemente entre os judeus, a maioria ali se converteu, não é isso? E passaram de gentios ao povo também da promessa. Vamos lá. Para finalizar, sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ou seja, cada um tinha seu Deus, né? Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam muitos deuses. Assim, por meio do seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Lá em Êxodo capítulo 19, versículo 16, está escrito: isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Amém? Entenderam aí? João 17,3, para finalizar a conclusão. No outro tempo éramos incircuncisos, ou seja, estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao conceito da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo, e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único verdadeiro Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor para todos sempre, e amém. Amém? Então entendam isso, irmãos. Quando orar, não se esqueça de orar por Israel, amém? Porque a promessa, para todos os efeitos, ainda está valendo para o povo hebreu. Fiquem com Deus, muito obrigado. Amém. Amém. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui, e aos irmãos que com muita paciência nos ouviram, mas queremos sempre deixar o lembrete aos irmãos: participe da escola, façam suas perguntas, tenham suas dúvidas, e diga-se de passagem que esse é o lugar melhor, porque não vai ter nenhuma polêmica, né? Você vai sair aqui consciente do que está aprendendo, né? E se alicerçando mais na fé, de acordo com a palavra. Deus abençoe, eu agradeço a todos, e ao nosso pastor, e ao Débora Ronaldo, e ao irmão Souto, que sempre tem nos convidado, né? Muito obrigado. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, né, Pai? Sim. Vamos lá. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor nos fez. Amém? Vamos orar agora agradecendo por mais essa oportunidade.
Amado Deus, nessa noite nós te agradecemos e te Deus louvamos pela tua graça, pela tua bondade. Tua misericórdia, tua E bondade. louvamos, Senhor, porque nesta Que noite não conseguimos falamos nem aquilo, medir, Senhor, que o Senhor propôs pesar, em nosso Senhor, ou coração. imaginar. E que essa palavra alcance, Mas ela é boa, ela é alcance a perfeita vida e dos seus agradável. filhos que as Continue ouviram, dando a sua Senhor. graça. E aquele que tiver alguma dúvida, Aleluia. Pai, que o Senhor esclareça através Nos da abençoe de uma palavra. forma E grande. que sejamos cada dia mais, Senhor, Sim, o meu espelho Deus. daquilo que o Senhor quer que sejamos, Pai, o Sim. reflexo daquilo que o Senhor quer que sejamos aqui na terra. É verdade. O teu verdadeiro Israel. Senhor, no nome de Jesus nós te louvamos por tudo. Fica conosco, leva-nos em paz para nossos lares, nos guarda de todo mal. E amém. 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 Abençoe. Te abençoe. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão com a salvação do Espírito Santo, seja com a Igreja de Deus, desde agora e para sempre, que dizem Amém. amém. Glória a Deus. Ai. Ei, ai, cansei da beleza.